Meu nome é Luísa e trabalhei como garota de programa por quase 5 anos nas ruas de São Paulo. Não é uma história que conto com orgulho, mas também não me escondo mais atrás de mentiras. A vida me empurrou para esquinas mal iluminadas, quando o desemprego e o despejo bateram à minha porta simultaneamente. Aos 23 anos, sem família para recorrer e com um diploma que não me garantia nem mesmo uma entrevista, encontrei na noite uma solução temporária que se estendeu mais do que planejei. Na profissão, aprendi cedo que existem regras não escritas para sobreviver. Nunca entre em carros com mais de um homem. Sempre avise alguém para onde está indo. Confie no seu instinto. Foi essa última regra que quebrei numa noite de quarta-feira, em junho de 2019, quando o inverno paulistano mostrava suas garras com uma garoa fina e persistente que encharcava minha jaqueta de couro sintético. A avenida industrial, onde costumava ficar, estava particularmente vazia naquela noite. O frio afastava tanto clientes quanto colegas de profissão. Já passava da meia-noite e eu havia atendido apenas 2 clientes, insuficiente para cobrir o aluguel que venceria em 3 dias. Foi quando um Corolla prata, modelo antigo, mas bem conservado, parou próximo à calçada, onde eu me abrigava sob uma marquise desbotada. O vidro desceu lentamente, revelando um homem de aproximadamente 40 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina e um sorriso que não alcançava seus olhos. Apresentou-se como Augusto, médico de um hospital particular da Zona Sul. Sua voz era calma e educada, quase reconfortante naquela noite gelada. "Quanto pelo programa completo?" perguntou sem rodeios, mas mantendo um tom respeitoso que raramente encontrava nas ruas. Informei o valor e ele concordou sem negociar. Primeiro sinal que deveria ter me alertado. Clientes que não pechincham geralmente têm outras intenções, mas o frio e a necessidade embotaram meu julgamento. Quando ele sugeriu irmos para um motel na Zona Leste, algo dentro de mim hesitou. Era longe demais do meu território habitual. "Prefiro os motéis aqui perto", respondi, tentando manter o controle da situação. "Pago o dobro se formos para lá. É mais discreto, entende? Minha posição no hospital", explicou, deixando a frase no ar enquanto exibia uma carteira recheada de notas de R$ 100. O dinheiro falou mais alto. Com aquele valor, pagaria meu aluguel e ainda sobraria para as contas atrasadas. Entrei no carro, enviando rapidamente uma mensagem para Débora, uma colega que sempre trocava informações comigo por segurança. "Corolla prata, placa do carro, motel na Zona Leste com médico chamado Augusto." Durante o trajeto, Augusto manteve uma conversa surpreendentemente normal. Falou sobre o trânsito, o clima, perguntou se eu tinha estudado. Quando mencionei meu diploma em administração, pareceu genuinamente interessado. Por alguns minutos, esqueci completamente que estava a caminho de um programa. Senti-me tratada como pessoa, não como mercadoria. Uma raridade que baixou ainda mais minhas defesas. Após quase 40 minutos de percurso, percebi que estávamos nos afastando das áreas mais urbanizadas. A paisagem mudou gradualmente. Menos prédios, mais terrenos vazios, iluminação pública cada vez mais escassa. "O motel é longe, assim?" questionei, sentindo um formigamento de apreensão na nuca. "Estamos quase chegando. É um lugar mais reservado, você vai gostar", respondeu, sem desviar os olhos da estrada. Mas 10 minutos se passaram e nenhum motel apareceu. Estávamos agora numa estrada secundária, ladeada por vegetação densa. Meu celular mostrava apenas uma barra de sinal. Tentei disfarçar enquanto verificava nossa localização no GPS, mas a tela indicava sinal perdido. "Acho que vou voltar", falei com firmeza forçada. Isso não estava no combinado. Augusto desacelerou o carro, o que inicialmente me trouxe alívio. Então, sem aviso, ele virou em uma estrada de terra quase invisível entre as árvores. O carro sacudia violentamente enquanto avançávamos pela via improvisada.
Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava desbloquear o celular para uma ligação de emergência. Não tem sinal aqui, comentou casualmente, como se lesse meus pensamentos. Nunca tem. Foi quando notei a transformação em seu rosto. O sorriso educado deu lugar a uma expressão vazia, quase mecânica. Seus olhos, antes indiferentes, agora brilhavam com uma intensidade perturbadora. Você sabe quantas como você desaparecem todo ano? Perguntou com uma tranquilidade aterradora. Ninguém procura. Ninguém se importa de verdade. Meu corpo inteiro congelou. Não conseguia gritar, mal conseguia respirar. O carro finalmente parou em uma clareira onde se erguia uma construção baixa de alvenaria, semelhante a um galpão abandonado. Nenhuma luz, nenhum outro veículo. Apenas o silêncio opressivo da mata e o barulho distante de água corrente. Chegamos, anunciou, desligando o motor. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um farol cortou a escuridão atrás de nós. Outro veículo se aproximava pela mesma estrada de terra. Augusto praguejou baixinho, visivelmente contrariado com a interrupção. Uma caminhonete velha estacionou a poucos metros. Dela, desceu uma mulher de aproximadamente 50 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque desalinhado e roupas simples de trabalho rural. Carregava uma espingarda antiga apoiada no braço, com naturalidade de quem está acostumada à arma. Doutor Augusto, chamou ela com voz firme. O senhor está na minha propriedade de novo. A familiaridade no tratamento me chocou. Eles se conheciam. Dona Ivone, respondeu ele, recuperando instantaneamente o tom educado. Apenas me perdi a caminho de Itaquaquecetuba. Já estamos de saída. Como da última vez? E da anterior? Questionou a mulher, aproximando-se lentamente. O senhor nunca aprende, não é mesmo? Moça, dirigiu-se a mim sem desviar os olhos dele. Você está bem? Antes que pudesse responder, Augusto ligou o carro bruscamente. A mulher ergueu a espingarda. Desligue esse motor agora ou estouro seus pneus. Ordenou com uma autoridade que não deixava dúvidas sobre sua disposição. Ele obedeceu, visivelmente contrariado. Moça, venha para cá, chamou-me Dona Ivone. Com as pernas bambas, abri a porta e corri para perto dela, mantendo distância do carro. Essa é propriedade particular, doutor, continuou ela. E o senhor sabe muito bem que está proibido de passar por aqui desde o que aconteceu com aquela outra menina. A polícia pode não ter provas suficientes, mas eu sei o que vi naquele galpão. Meu sangue gelou. Que galpão? Que outra menina? Isso é difamação, protestou Augusto, mas sua voz traía nervosismo. Sou um médico respeitado. E eu sou uma velha com uma espingarda carregada e nada a perder, retrucou ela. Agora deu fora daqui e não volte. Da próxima vez, atiro primeiro e converso depois. Ele hesitou por alguns segundos, então ligou o carro novamente. Antes de partir, olhou para mim com uma expressão que jamais esquecerei. Não era raiva, nem frustração, mas uma espécie de promessa silenciosa, como se dissesse, haverá outra oportunidade. Quando o carro desapareceu na escuridão, minhas pernas cederam e caí de joelhos na terra úmida. Dona Ivone abaixou-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Você está segura agora, garantiu, sua voz agora mais suave. Vamos entrar, está frio aqui fora. Sua casa ficava a poucos metros dali, uma construção simples, mas acolhedora. Enquanto me servia um chá quente na cozinha iluminada por uma única lâmpada amarelada, Dona Ivone explicou que sua propriedade fazia divisa com aquele terreno abandonado onde ficava o galpão. Há 2 anos, encontraram o corpo de uma moça lá dentro, contou com pesar. Trabalhava na noite, como você. A polícia investigou, mas não conseguiram provas concretas contra ninguém. Porém, eu tinha visto o carro dele por aqui várias vezes antes disso acontecer. Por que a senhora mora aqui sozinha? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Depois que meu marido morreu, os filhos queriam que eu vendesse tudo e fosse para a cidade. Mas esta terra foi conquistada com muito suor. Além disso, ela fez uma pausa, olhando pela janela.
Alguém precisa ficar de olho naquele lugar. Desde aquela morte, outras 3 moças desapareceram na região. Coincidência que sempre vejo carros diferentes passando por aqui à noite? Dona Ivone me deixou usar seu telefone fixo para chamar um táxi da cidade mais próxima. Enquanto esperávamos, ela me mostrou recortes de jornal que guardava meticulosamente. Notícias sobre desaparecimentos de garotas de programa na região metropolitana nos últimos 5 anos. Em alguns casos, corpos foram encontrados em áreas remotas. Em outros, apenas o silêncio e a ausência. A polícia não conecta os casos, explicou ela. Para eles, são apenas prostitutas que se envolveram com drogas ou fugiram. Ninguém investiga a fundo. Quando o táxi chegou, Dona Ivone recusou o dinheiro que ofereci e me entregou um pequeno papel com seu número. Se precisar de ajuda ou souber de algo, me ligue, pediu. E, por favor, saia dessa vida enquanto pode. No caminho de volta para São Paulo, não consegui parar de pensar em quantas mulheres como eu haviam entrado em carros como o de Augusto e nunca mais foram vistas. Quantas teriam chegado até aquele galpão? O que acontecia lá dentro? 2 semanas depois, enquanto assistia ao jornal local, vi o rosto de Augusto na tela. Havia sido preso após uma denúncia anônima levar a polícia até um porão em sua casa na Zona Sul. Lá encontraram evidências que o conectavam ao desaparecimento de pelo menos 5 mulheres nos últimos 3 anos. O repórter mencionava cenas de horror, sem entrar em detalhes, provavelmente pela natureza gráfica do conteúdo. Reconheci, no fundo de uma das imagens mostradas pela reportagem, um recorte de jornal idêntico aos que Dona Ivone colecionava. Aquela noite mudou minha vida de formas que nunca imaginei. Não apenas pelo horror que quase experimentei, mas pela segunda chance que recebi. Abandonei as ruas, busquei ajuda em ONGs que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade e, eventualmente, consegui um emprego como assistente administrativa, finalmente usando meu diploma. Ainda mantenho contato com Dona Ivone. Descobri que ela vem documentando casos semelhantes há anos, enviando informações anonimamente para a polícia e jornalistas. Uma sentinela solitária contra predadores que veem mulheres como eu como presas fáceis, descartáveis. Às vezes, acordo no meio da noite lembrando do olhar de Augusto antes de partir. Aquela promessa silenciosa. Mesmo sabendo que ele está preso, não consigo evitar a sensação de que existem outros como ele nas ruas, dirigindo carros comuns, com sorrisos educados e olhos vazios, procurando por mulheres que ninguém sentirá falta. Por isso, conto esta história, para lembrar que por trás de cada estatística de desaparecimento existe uma pessoa com sonhos, medos e uma história. E para alertar aquelas que, como eu um dia, arriscam suas vidas todas as noites nas esquinas escuras de nossas cidades. Confie em seu instinto. Ele pode ser a única coisa entre você e o abismo. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Tudo começou quando eu era apenas uma garota de 19 anos, vinda de Chiapas, cheia de sonhos e com a ingenuidade de quem cresceu numa pequena comunidade. Minha família sempre foi pobre, somos 6 irmãos, e eu, sendo a mais velha, sentia a responsabilidade de ajudar. Uma amiga me contou sobre oportunidades de trabalho no norte, próximo à fronteira com os Estados Unidos. Disse que eu poderia ganhar em 1 mês o que minha família inteira ganhava em 1 ano trabalhando nas plantações. A proposta era para trabalhar como garçonete em um restaurante de luxo. Peguei um ônibus que levou 3 dias para chegar a Ciudad Juárez. Na rodoviária, um homem chamado Miguel me esperava. Alto, de aparência respeitável, com um carro grande e escuro. Houve uma mudança de planos, ele disse, enquanto dirigia por ruas desconhecidas. O restaurante fechou, mas tenho algo melhor para você. Chegamos a uma casa grande nos arredores da cidade. Havia outras 5 garotas lá, todas jovens como eu,
vindas de diferentes partes do México. Uma mulher chamada Verônica nos recebeu, elegante, com joias caras e um olhar frio. Vocês trabalharão para clientes especiais, ela explicou. Homens importantes que pagam muito bem por companhia feminina. Quando entendi o que aquilo significava, tentei sair, mas a porta estava trancada. Miguel apareceu com uma pistola. Você nos deve pelo transporte, hospedagem e alimentação, ele disse calmamente. São 5.000 pesos. Pode pagar agora ou trabalhar para quitar a dívida. Eu não tinha nem 50 pesos no bolso. Naquela noite, tiraram fotos minhas em roupas que mal cobriam meu corpo. 2 dias depois, chegou meu primeiro cliente. Um americano de meia idade que não falava espanhol. Ele pagou $300 a Verônica. Desses, ela disse que apenas 50 iriam para abater minha dívida. Os outros eram para cobrir minha estadia, roupas, maquiagem e proteção. Chorei por semanas. Tentei fugir 2 vezes. Na primeira, me pegaram antes mesmo de sair do bairro. Na segunda, consegui chegar à delegacia, mas quando expliquei minha situação, o policial fez uma ligação. 1 hora depois, Miguel apareceu para me buscar. O policial apenas disse: "Tenha mais juízo, menina." Foi quando entendi que estavam todos envolvidos. A casa onde vivíamos era apenas uma das dezenas administradas pelo que chamavam de La Organización. Não era apenas prostituição. Era um sistema complexo que envolvia políticos, policiais, empresários e principalmente cartéis. Conheci garotas que desapareceram de repente. Verônica dizia que haviam sido transferidas para outras casas ou cidades. Mas os olhares das outras veteranas contavam outra história. Helena era uma delas. 27 anos, estava no negócio há 8. Uma noite, ela me contou sobre as festas nas fazendas. Se te chamarem para uma festa na fazenda, finja estar doente, quebre seu braço, faça qualquer coisa para não ir. Ela sussurrou. 3 dias depois, Helena foi levada para uma dessas festas. Nunca mais a vi. 1 semana depois, um jornal local publicou uma pequena nota sobre um corpo feminino encontrado no deserto. A notícia mencionava possível ligação com prostituição. Verônica fez questão de mostrar o jornal a todas nós. Em 2 anos, minha dívida só aumentava. Cada vestido, cada par de sapatos, cada refeição era adicionado à conta. Os clientes variavam. Alguns eram americanos cruzando a fronteira em busca do que não podiam fazer em seu país. Outros eram mexicanos poderosos, políticos, empresários, policiais de alta patente. Os piores eram os que vinham com o distintivo dos cartéis. Homens com cicatrizes, tatuagens elaboradas e olhos vazios. Eles não pagavam. Eram convidados especiais. Resistir não era uma opção. Uma garota chamada Marisol tentou recusar um desses homens. Na manhã seguinte, encontramos seu corpo no quintal dos fundos. Ninguém chamou a polícia. Homens com luvas vieram, enrolaram-na em plástico e a levaram embora. Verônica nos reuniu depois. Isso acontece com quem não sabe ser agradecida pela proteção que recebe, disse ela, aplicando batom vermelho calmamente. Aprendi a sobreviver. A sorrir quando estava morrendo por dentro. A fingir prazer quando sentia dor, a ouvir segredos que poderiam me matar. Os clientes falavam muito, especialmente depois de beber. Falavam sobre carregamentos, sobre políticos comprados, sobre corpos enterrados no deserto. Eu guardava tudo na memória, como se essas informações pudessem um dia me salvar. Uma noite, um cliente diferente apareceu. Jornalista americano, disse estar fazendo uma reportagem sobre o tráfico humano na fronteira. Pagou por 4 horas, apenas para conversar. Ofereceu ajuda. Deixou um número para eu ligar em caso de emergência. Escondi o papel dentro do forro do meu colchão. 3 dias depois, vi sua foto no noticiário. Encontrado morto em um hotel. Aparente overdose. Comecei a planejar minha fuga meticulosamente. Durante meses, escondi pequenas quantias que alguns clientes me davam como gorjeta pessoal. Memorizei horários, rotas, nomes.
Fiz amizade com um dos motoristas que levava as garotas para os hotéis. Uma madrugada, durante uma grande operação policial no bairro vizinho que distraiu os seguranças, o motorista me ajudou a sair escondida no porta-malas do carro. Ele me deixou na estação de ônibus com um aviso: nunca volte para Juárez. Nunca use seu nome verdadeiro. Eles têm conexões em todo o país. Fugi para Oaxaca, depois para Belize. Mudei meu nome, meu cabelo, minha identidade. Trabalho agora como camareira em um pequeno hotel. Ganho uma fração do que ganhava antes, mas cada centavo é meu. Ainda assim, o terror me acompanha. Acordo gritando algumas noites, revivendo cenas que tento esquecer. Não consigo confiar em homens. Não consigo olhar policiais nos olhos. Evito câmeras, redes sociais, qualquer coisa que possa me expor. Sei que La Organización tem alcance longo. Mês passado, vi na televisão uma reportagem sobre Ciudad Juárez. Falava sobre o aumento do turismo, novos investimentos, revitalização urbana. Mostrava políticos sorrindo, cortando fitas de inauguração. Reconheci 2 deles. Haviam sido meus clientes regulares. Um deles gostava de machucar garotas. O outro filmava os encontros. Ambos agora são figuras respeitáveis. A reportagem também mencionava brevemente o problema das mulheres desaparecidas de Juárez. 427 nos últimos 5 anos, segundo os números oficiais. A repórter dizia que as autoridades estavam comprometidas em resolver esses casos. Eu ria amargamente. Conheço pelo menos 15 desses nomes. Sei exatamente onde algumas delas foram enterradas. Sei quem deu as ordens. Mas meu testemunho não vale nada contra o poder deles. Às vezes penso em procurar ajuda, em denunciar. Mas então lembro do jornalista americano, da policial feminista que apareceu morta após investigar o desaparecimento de garotas, da juíza que teve a casa explodida com a família dentro depois de autorizar a investigação de um político ligado aos cartéis. O silêncio é minha única proteção. Há milhares como eu em todo o México, garotas que sonhavam com uma vida melhor e acabaram presas em um pesadelo sem fim. Algumas por escolha desesperada, a maioria por engano ou coerção, todas descartáveis aos olhos do sistema. Nunca acreditei em superstições até começar a trabalhar na Alameda Santos. Meu nome é Vitória, tenho 28 anos e as cicatrizes em meu pulso esquerdo são a prova física de que nem tudo que acontece nas noites de São Paulo pode ser explicado pela lógica ou pela ciência. Entrei para a vida noturna aos 19 anos, não por desespero financeiro como muitas colegas, mas por uma escolha calculada. Com a mensalidade da faculdade de psicologia consumindo todo o meu salário de recepcionista, a prostituição parecia uma solução pragmática. 3 noites por semana garantiam minha independência e meus estudos. O plano era simples: usar o corpo para financiar a mente, formando-me em 5 anos e deixando essa vida para trás. A Alameda Santos não era meu território inicial. Comecei nos bares da Vila Madalena, atendendo universitários e executivos em hotéis de categoria média. Foi apenas no meu 3º ano nessa vida que migrei para o centro expandido, atraída pelos clientes mais abastados e pelos programas mais curtos. Tempo era dinheiro e eu precisava de horas livres para estudar. Foi numa quinta-feira de março de 2017 que conheci Elisa. Diferente das outras garotas do ponto, ela tinha uma elegância incomum. Cabelos negros perfeitamente alinhados na altura dos ombros, maquiagem minimalista e roupas que sugeriam classe sem ostentação. Parecia deslocada ali, como uma atriz de filme europeu em meio a um reality show. "Você é nova por aqui", comentou ela, oferecendo-me um cigarro que recusei. Sua voz tinha um sotaque sutil que não consegui identificar. "3ª semana", respondi.
mantendo a distância profissional que havia aprendido a cultivar. Existem regras nesta alameda que ninguém vai te contar, continuou ela, tragando profundamente. Coisas que aprendi da pior maneira possível. Revirei os olhos internamente. Cada ponto tinha suas veteranas místicas com histórias para assustar novatas. Em Pinheiros, era o conto do cliente vampiro que supostamente atacava apenas prostitutas. Na Bela Vista, falavam de um apartamento amaldiçoado onde 3 garotas haviam se suicidado. Folclore urbano para espantar concorrência, pensei. Deixe-me adivinhar, respondi com um sorriso irônico. Não atender homens com sapatos vermelhos? Não aceitar programas depois das 3 da manhã? Elisa não sorriu. Seus olhos escuros fixaram-se nos meus com uma intensidade desconcertante. Nunca, sob nenhuma circunstância, aceite entrar no edifício Ônix, disse ela pausadamente. Mesmo que ofereçam o triplo do seu valor. Mesmo que esteja chovendo ou você esteja desesperada. Especialmente se o cliente for um homem mais velho, elegante, que fala sobre arte ou literatura. O edifício Ônix era uma construção Art Deco dos anos 40, localizado a 2 quadras dali. Tinha fachada imponente, mas estava visivelmente deteriorado, como muitos prédios antigos do centro. Segundo rumores, abrigava desde escritórios de advocacia decadentes até ateliês de artistas excêntricos. Algum motivo específico? Perguntei, mais por educação que por interesse real. O apartamento 607, respondeu ela, jogando a bituca no chão e apagando-a com a ponta do salto. Se entrar lá, nunca mais será a mesma. Nossa conversa foi interrompida quando um Mercedes preto parou próximo à calçada. Elisa ajeitou o vestido e caminhou em direção ao veículo com a postura impecável de uma bailarina. Antes de entrar, virou-se para mim uma última vez. Lembre-se, nunca o Ônix, nunca o 607. Nas semanas seguintes, Elisa tornou-se uma presença constante nas minhas noites. Não éramos exatamente amigas. Ela mantinha uma distância emocional de todas as garotas, mas desenvolvemos um respeito mútuo que era raro naquele ambiente competitivo. Descobri que ela falava 4 idiomas e tinha conhecimentos surpreendentes sobre arte renascentista. Quando questionada sobre seu passado, limitava-se a dizer que veio de longe. Em uma noite particularmente fria de junho, depois de 3 horas sem movimento, Elisa compartilhou comigo uma garrafa de vinho barato enquanto esperávamos clientes. Por que você continua aqui? Perguntei, observando sua elegância desperdiçada naquela calçada desgastada. Com seu nível cultural, poderia trabalhar como acompanhante de luxo, ganhar 10 vezes mais. Ela deu um sorriso triste, o primeiro que vi em seu rosto, sempre composto. Estou presa a este lugar, respondeu enigmaticamente. Há coisas que não podemos deixar para trás, por mais que tentemos. Antes que pudesse questionar sua resposta críptica, um homem aproximou-se de nós. Alto, provavelmente na casa dos 60 anos, vestia um sobretudo caramelo sobre um terno bem cortado. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto anguloso, com olhos de um azul quase transparente. Boa noite, senhoritas, cumprimentou-nos com uma voz grave e melodiosa. Que noite fria, não? Tenho um apartamento aqui perto. Procuro companhia para uma conversa agradável e talvez algo mais. Percebi Elisa enrijecer ao meu lado. Sua mão agarrou meu pulso com força surpreendente. Não estamos disponíveis, respondeu ela secamente. O homem sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. Não perguntei a você, disse ele, mantendo os olhos fixos em mim. Perguntei à sua amiga. Pago 2.000 pelo programa completo. Moro no edifício Ônix, a apenas alguns minutos daqui. Senti um arrepio involuntário. O edifício Ônix. O aviso de Elisa ecoou em minha mente. Mas R$ 2.000 era quase uma semana de trabalho. Com esse valor,
Poderia pagar minha próxima mensalidade e ainda sobrar para os livros que precisava comprar. Não vá, sussurrou Elisa, apertando ainda mais meu pulso. Por favor. Qual é seu nome? Perguntei ao homem, ignorando o apelo de Elisa. Gabriel, respondeu ele. Professor de História da Arte em uma universidade renomada. Arte. Outro elemento do aviso de Elisa. Mas a coincidência parecia absurda demais. Provavelmente, ela teve uma experiência ruim com algum cliente semelhante e generalizou o trauma. Vou com você, decidi, libertando meu pulso do aperto de Elisa. Mas o pagamento é adiantado. Gabriel sorriu novamente, retirando uma carteira de couro da qual extraiu várias notas. Enquanto contava o dinheiro em minhas mãos, Elisa afastou-se sem dizer uma palavra, desaparecendo na esquina antes que pudesse me despedir. O edifício Onyx era ainda mais imponente de perto. O saguão de entrada, apesar do desgaste evidente, preservava a grandiosidade de outra época. Piso de mármore rachado, um lustre de cristal parcialmente quebrado, espelhos enormes com molduras trabalhadas cobrindo as paredes laterais. Construído em 1942, comentou Gabriel, enquanto esperávamos o elevador. Era considerado o prédio mais luxuoso da cidade. Dizem que Getúlio Vargas esteve aqui uma vez. O elevador, uma caixa metálica antiga com grades decorativas, subiu lentamente até o 6º andar. Durante o trajeto, notei que Gabriel não se refletia nos espelhos do elevador. Atribuí a estranha percepção ao cansaço e à iluminação precária. Quando as portas se abriram, um corredor estreito se revelou, iluminado por luminárias amareladas que criavam sombras alongadas nas paredes de papel de parede descascado. Caminhamos até o final do corredor, onde Gabriel parou diante de uma porta com os números 607 em metal oxidado. Meu coração acelerou. O apartamento 607. Exatamente como Elisa havia alertado. Considerei desistir naquele momento, devolver o dinheiro e sair correndo. Mas a racionalidade falou mais alto. Eram apenas coincidências e eu não acreditava em superstições. O apartamento era surpreendentemente amplo e bem conservado, em comparação com as áreas comuns do edifício. Uma sala elegante com móveis antigos abria-se para uma varanda com vista para a cidade. As paredes estavam cobertas de pinturas que pareciam originais. Retratos de mulheres em diferentes épocas, todas com expressões enigmáticas. Aceita uma taça de vinho? Ofereceu Gabriel, dirigindo-se a um aparador onde descansava uma garrafa aberta. Sim, obrigada, respondi, ainda observando os quadros. Havia algo familiar naqueles rostos. Gabriel retornou com 2 taças, entregando-me uma delas. O vinho tinha um aroma peculiar, levemente metálico. São suas modelos? Perguntei, indicando os retratos com um gesto. De certa forma, respondeu ele, observando-me por cima da taça. Prefiro chamá-las de musas. Cada uma contribuiu significativamente para a minha arte. Dei um pequeno gole no vinho, sentindo um sabor adocicado que mascarava algo mais amargo por baixo. Imediatamente, uma tontura leve se espalhou por minha cabeça. Que tipo de arte você pratica? Perguntei, tentando manter a conversa enquanto avaliava se devia ou não beber mais. A mais antiga de todas, respondeu ele, colocando sua taça sobre uma mesa lateral. A transformação do ser humano, a captura da essência. A tontura intensificou-se. As luzes do apartamento pareciam pulsar suavemente e os rostos nos quadros começaram a se mover, como se estivessem respirando dentro das telas. O que colocou no vinho? Consegui perguntar, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Gabriel não respondeu. Em vez disso, aproximou-se de uma porta que eu não havia notado antes. Uma porta espelhada que refletia toda a sala, exceto por ele mesmo. Abriu-a, revelando outro cômodo iluminado por uma luz avermelhada. Venha, chamou. Quero lhe mostrar meu verdadeiro ateliê. Minhas pernas moveram-se involuntariamente em sua direção, como se puxadas por fios invisíveis.
Tentei resistir, mas meu corpo não respondia aos comandos do meu cérebro. Atravessei a porta espelhada e entrei em um ambiente que parecia saído diretamente de um pesadelo. O ateliê era um quarto circular, completamente revestido de espelhos do chão ao teto. No centro, havia uma cadeira antiga que lembrava as usadas em consultórios dentários do século passado. Ao redor, mesas com instrumentos cirúrgicos meticulosamente organizados refletiam a luz vermelha que vinha de um único ponto no teto. Mas o mais perturbador eram os espelhos. Em cada um deles, rostos femininos pressionavam-se contra a superfície, como se estivessem aprisionados do outro lado, tentando escapar. Rostos contorcidos em expressões de terror e súplica silenciosa. E entre eles, reconheci Elisa. "Bem-vinda à minha coleção", disse Gabriel, sua voz agora completamente diferente, mais profunda, quase inumana. "Você será minha 27ª musa." Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Tentei correr, mas meus pés estavam fixos no chão. O vinho, ou qualquer substância que contivesse, havia paralisado meu corpo, mas mantido minha mente dolorosamente consciente. "O processo é bastante simples", explicou ele casualmente, pegando um bisturi da mesa de instrumentos. "Primeiro, uma pequena incisão no pulso esquerdo, para estabelecer a conexão com o espelho. Depois, algumas palavras antigas que aprendi em minhas pesquisas. E então, sua essência se transfere para o vidro, enquanto seu corpo permanece aqui, vazio, à minha disposição." Com horror, observei-o aproximar-se com o bisturi. Fechei os olhos esperando a dor do corte. Foi quando ouvi o som de vidro quebrando. Abri os olhos para ver Elisa, não seu reflexo aprisionado, mas ela mesma em carne e osso, emergindo de um dos espelhos agora estilhaçado. Sangue escorria de seus braços e rosto, onde fragmentos de vidro haviam se alojado. "Chega, Gabriel", disse ela com uma voz que ecoou sobrenaturalmente pelo ambiente. "Você não terá mais ninguém." Gabriel virou-se, surpreso pela primeira vez desde que o conheci. "Impossível", murmurou. "Ninguém jamais escapou dos espelhos." 7 anos, respondeu Elisa. 7 anos observando, aprendendo suas palavras, compreendendo o mecanismo dos espelhos. Você deveria saber que cada prisão tem sua chave. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para meu cérebro entorpecido processar completamente. Elisa avançou contra Gabriel com um fragmento de espelho em punho. Ele tentou detê-la com palavras em uma língua que não reconheci. Houve luta, gritos, mais vidro quebrando, e então, silêncio. Quando recobrei o controle do meu corpo, horas depois, encontrei-me sozinha no apartamento. Não havia mais espelhos nas paredes, apenas molduras vazias e cacos pelo chão. Dos 26 rostos aprisionados, incluindo o de Elisa, não havia sinal. Tampouco de Gabriel. Apenas uma mensagem escrita com batom vermelho no único pedaço de espelho ainda intacto. "Quebre todos os espelhos. Nunca olhe para trás." Saí do edifício Onyx ao amanhecer, com um corte profundo no pulso esquerdo que não me lembrava de ter recebido. Procurei por Elisa nas semanas seguintes, mas ela nunca mais apareceu na Alameda Santos. Ninguém parecia se lembrar dela. Era como se nunca tivesse existido. Abandonei a prostituição naquele mesmo dia. Consegui um emprego de meio período em uma livraria e aceitei o atraso de um semestre na faculdade. Eventualmente, me formei em psicologia e hoje trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade. Nunca contei essa história a ninguém até agora. Quem acreditaria? Mas enquanto a cicatriz em meu pulso continua visível, há algo mais perturbador que carrego comigo. Quando me olho no espelho, por uma fração de segundo, vejo outro rosto sobreposto ao meu. O rosto de Elisa, sorrindo tristemente. E às vezes, nos dias de chuva, quando passo pela Alameda Santos, tenho a impressão de ver uma silhueta familiar parada na calçada. Mas nunca paro para confirmar. Aprendi a nunca olhar para trás.
Meu nome não importa. Ou talvez importe demais. Nomes têm poder, mas o meu foi sussurrado em tantos quartos escuros que já perdeu qualquer significado. O que vou contar não é fácil. Não é bonito. Não é como nos filmes onde a prostituta tem um coração de ouro e um cliente que a salva. A realidade é muito mais fria, muito mais sombria. Cresci em Itaquera, periferia de São Paulo. Minha mãe trabalhava em 2 casas de família para sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos. Meu pai. Ele existia apenas nas histórias que ela contava. Aos 16 anos, abandonei a escola. Aos 17, saí de casa após uma briga com o novo namorado da minha mãe, que tinha mãos pesadas e olhos que me seguiam pela casa. Trabalhei como garçonete, faxineira, vendedora, até conhecer Marcela. Alta, cabelos pintados de loiro, unhas compridas, roupas caras. Ela me ofereceu um trabalho que pagaria em uma noite o que eu ganhava em um mês. Disse que eu era bonita demais para desperdiçar juventude limpando o chão dos outros. Eu tinha 19 anos, um aluguel atrasado e sonhos maiores que minha conta bancária. A primeira vez foi em um hotel na Avenida Paulista. Lembro do cheiro de lençóis limpos misturado com o perfume caro que Marcela havia me emprestado. O cliente era um empresário de meia idade. Ele foi gentil, pagou bem. Eu chorei no chuveiro depois que ele saiu, mas guardei o dinheiro e paguei meu aluguel. Logo, Marcela me apresentou ao Roberto. Ele não era um cliente, mas sim quem gerenciava as garotas. Alto, sempre bem vestido, sorriso fácil. No início parecia protetor. Depois entendi que ele era apenas um predador sofisticado. Você tem potencial para clientes especiais, ele disse, mostrando fotos de apartamentos luxuosos que eu poderia ter. Clientes que pagam mais, mas exigem discrição absoluta. Foi assim que entrei no circuito de festas privadas. Eventos em mansões isoladas, coberturas de luxo, fazendas afastadas da cidade, lugares onde homens poderosos se reuniam e queriam companhia. O dinheiro era muito bom. Os riscos eu ainda não compreendia totalmente. Março de 2018. Uma mansão em Alphaville. Carros importados na entrada, seguranças com comunicadores de ouvido, mulheres como eu chegando em vans com vidros escuros. Éramos cerca de 15 garotas para uma festa com mais de 30 homens. Lembro do salão principal decorado com esculturas de gelo, garçons de luvas brancas, música ambiente. Parecia um evento corporativo, exceto pelo fato de que nós éramos a verdadeira atração. Foi naquela noite que conheci ele. Não direi seu nome, mas seu rosto aparece regularmente em revistas de negócios e ocasionalmente ao lado de políticos importantes. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno sob medida, aliança de casamento que ele não se preocupava em esconder. Você é nova aqui, ele disse. Não como pergunta, mas como constatação. Seus olhos me avaliavam como se eu fosse um investimento. Vamos conversar em particular. Seu quarto na mansão tinha uma vista para os jardins iluminados. Na mesa de cabeceira, vi um porta-retratos virado para baixo. Ele notou meu olhar. Curiosidade é uma qualidade perigosa neste ambiente, advertiu, enquanto servia 2 taças de champanhe. Aceitei a bebida. Esse foi meu erro. O que aconteceu depois vem em flashes. A bebida tinha algo além de álcool. Lembro de vozes, risos, mãos, mais de um homem, uma câmera, dor. Quando acordei completamente, o sol já nascia. Estava sozinha no quarto, meu corpo dolorido, marcas nos pulsos. No espelho do banheiro, uma mensagem escrita com batom. Bem-vinda à família. Quando tentei sair, descobri que a porta estava trancada. Roberto apareceu horas depois. Você fez um grande sucesso ontem, ele disse, entregando-me um envelope grosso. Eles querem exclusividade com você. O que aconteceu? Quem eram aqueles homens? Roberto sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Clientes importantes. Pessoas que podem fazer ou destruir carreiras. Inclusive a sua. Foi quando ele mostrou o vídeo no celular. Imagens minhas, inconscientes, sendo... não consigo descrever. Meu estômago se revoltou.
Isso fica conosco como garantia da sua discrição, entendeu? Entendi perfeitamente. Eu não era mais apenas uma garota de programa, era uma prisioneira. Nos meses seguintes, fui levada a mais eventos especiais. Aprendi a reconhecer os sinais. Quando ofereciam bebidas já servidas, quando apareciam homens que nunca tiravam os óculos escuros, mesmo em ambientes internos, quando as portas eram trancadas sutilmente. Conheci outras garotas na mesma situação. Tínhamos códigos entre nós, avisos silenciosos. Algumas desapareciam de repente. Foram para a Europa, Roberto dizia. Ninguém acreditava. Larissa foi uma delas. Loira, 22 anos, estudante de direito que entrou nesse mundo para pagar a faculdade. Tornamo-nos próximas. Ela começou a fazer perguntas demais, a anotar nomes, a tirar fotos escondidas com um segundo celular. Uma noite, após um evento em um iate, Larissa me enviou uma mensagem. Consegui provas. Vou à polícia amanhã. Podemos sair dessa. Foi a última vez que tive notícias dela. 3 dias depois, um jornal local noticiou brevemente o corpo de uma jovem não identificada, encontrado na represa Billings. Roberto fez questão de me mostrar a notícia. Acidentes acontecem com quem não sabe nadar contra a corrente, comentou casualmente. Por um ano inteiro, vivi nesse pesadelo. Sorria para clientes, fingia prazer, aceitava o dinheiro. Por dentro, estava morta. Comecei a planejar minha fuga. Guardava pequenas quantias onde Roberto não encontraria. Memorizava rostos, nomes, lugares. Criei um e-mail anônimo e documentei tudo o que pude sem deixar rastros. Minha chance veio durante um final de semana em uma casa de praia no Guarujá. Um cliente regular, juiz aposentado, havia bebido demais e deixado sua pasta de documentos aberta. Entre papéis, vi fotos de outras garotas. Algumas que eu conhecia, outras que haviam desaparecido. Havia também uma lista de nomes, homens importantes, valores, datas. Usei o celular dele enquanto dormia para fotografar tudo. Enviei para meu e-mail secreto. Era a evidência que eu precisava. Na manhã seguinte, fingi passar mal. Roberto mandou um motorista me levar de volta a São Paulo. No caminho, pedi para parar em um posto de gasolina. No banheiro, troquei de roupa, coloquei uma peruca que mantinha escondida na bolsa e saí pelos fundos. Peguei 3 ônibus diferentes até chegar à rodoviária. Comprei uma passagem para o Nordeste com dinheiro que havia escondido dentro de um absorvente na minha nécessaire, um lugar onde homens nunca procurariam. Isso foi há 5 anos. Mudei de nome, de cidade, de vida. Trabalho como caixa em um supermercado no interior. Tenho um pequeno apartamento, um gato, uma vida simples e anônima. Mas as sombras daquela vida ainda me perseguem. Acordo gritando algumas noites. Não consigo suportar o toque de estranhos. Tenho pânico de quartos de hotel e sempre olho por cima do ombro. As evidências que coletei, enviei cópias para 3 jornalistas investigativos diferentes. Um deles foi demitido misteriosamente. Outro sofreu um assalto onde apenas seu computador foi levado. O terceiro publicou uma matéria pequena, que foi rapidamente abafada com processos por difamação. Soube que Roberto agora tem uma agência de modelos. Seu Instagram mostra fotos com celebridades, políticos, empresários. As mesmas pessoas que vi naquelas festas. Os mesmos predadores, agora mais poderosos. Às vezes, vejo rostos familiares no noticiário. Homens sendo empossados em cargos importantes, recebendo prêmios, discursando sobre ética e família. Homens cujas verdadeiras faces eu conheci na escuridão. Mês passado, recebi um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma foto. A fachada do prédio onde moro atualmente. Nenhuma mensagem. Não precisava. O recado estava dado. Mudei-me na mesma noite. Novamente fugindo, novamente recomeçando. Escrevo este relato como um testemunho, como prova de que existi caso um dia eu desapareça também.
como alerta para outras jovens que, como eu, podem ser seduzidas por promessas de dinheiro fácil. Existe um submundo que poucos enxergam. Um lugar onde homens poderosos compram não apenas corpos, mas o direito de fazer o que quiserem com eles. Um sistema que se protege, que silencia vítimas, que transforma pessoas em mercadorias descartáveis. Não sou a única. Há milhares como eu. Algumas ainda presas naquela vida, outras que conseguiram escapar, mas carregam cicatrizes invisíveis. E muitas que nunca tiveram a chance de contar suas histórias. Cada vez que vejo uma manchete sobre uma garota de programa encontrada morta, sei que poderia ser eu. Sei que provavelmente não foi um cliente violento aleatório, como as autoridades costumam afirmar. Sei que existe um sistema, uma rede, uma estrutura que permite que essas coisas aconteçam. E o mais assustador, os monstros não se parecem com monstros. Eles usam ternos caros, aparecem em capas de revistas, têm esposas e filhos que amam. A monstruosidade está escondida atrás de sorrisos fotogênicos e apertos de mão firmes. Esta é minha história, uma entre muitas. O verdadeiro terror não está nos filmes ou nas lendas urbanas. Está nos quartos de hotel de luxo, nas mansões isoladas, nos iates ancorados longe da costa. Está nos olhos de homens que sabem que seu dinheiro compra não apenas corpos, mas também silêncio e impunidade. E enquanto você ouve isso, em algum lugar neste exato momento, outra jovem está conhecendo alguém como Marcela. Está ouvindo as mesmas promessas. Está prestes a entrar no mesmo pesadelo. Este é o verdadeiro terror. Saber que continua acontecendo e que poucos acreditariam mesmo se eu gritasse a verdade com todas as minhas forças. Meu nome é Ana e tenho 24 anos agora, mas esta história começa quando eu tinha apenas 18 e vivia em Caracas, capital da Venezuela. Cresci numa família humilde no bairro de Petare, conhecido por ser uma das maiores favelas da América Latina. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica e meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Somos 4 irmãos e, sendo a mais velha, sempre senti a responsabilidade de ajudar em casa. A situação na Venezuela já era difícil naquela época, mas piorou drasticamente com a crise econômica. Filas para comprar comida, falta de remédios, inflação que tornava nosso dinheiro cada vez mais sem valor. Lembro de dias em que comíamos apenas uma vez, para que os mais novos não passassem fome. Terminei o ensino médio com boas notas e sonhava em ser enfermeira, mas a universidade parecia um sonho impossível com nossa situação financeira. Foi quando conheci Helena, uma vizinha alguns anos mais velha, que sempre aparecia bem vestida, com celular novo e sacolas de compras. Ela me abordou numa tarde enquanto eu voltava da entrevista para um emprego de balconista que pagava uma miséria. Você é muito bonita para desperdiçar sua juventude ganhando tão pouco, ela disse, convidando-me para um café. Helena me contou que trabalhava como acompanhante para empresários e turistas estrangeiros. Ganho em um dia o que sua mãe ganha em um mês, explicou. E com a situação do país, os estrangeiros pagam em dólares, não em bolívares sem valor. Fiquei chocada no início, mas as palavras dela ficaram na minha cabeça. Naquela semana, meu irmão mais novo ficou doente e não tínhamos dinheiro para os remédios. Procurei Helena e disse que aceitava conhecer seu chefe. Ricardo era um homem de 40 anos, venezuelano com cidadania espanhola. Bem vestido, educado, com um escritório em um bairro rico de Caracas. Ele me explicou como funcionaria. Eu atenderia homens selecionados, principalmente estrangeiros que vinham a negócios ou turistas. Seu diferencial é ser jovem, bonita e educada, disse ele. Não é apenas sexo que eles procuram, mas companhia de qualidade. Meu primeiro cliente foi um empresário colombiano hospedado no Hotel Tamanaco. Tremi o caminho inteiro até lá.
O homem tinha idade para ser meu pai, mas foi gentil. Pagou $200, dos quais Ricardo ficou com metade. Chorei no chuveiro depois, mas com aquele dinheiro comprei os remédios do meu irmão e ainda sobrou para a comida para a semana toda. Contei para minha mãe que havia conseguido um emprego como recepcionista em um hotel. Ela ficou desconfiada com a quantidade de dinheiro, mas a necessidade falou mais alto e ela preferiu não fazer muitas perguntas. Nos primeiros meses, consegui manter certa distância emocional. Era como interpretar um papel, pensava eu. Os clientes eram principalmente executivos estrangeiros, colombianos, americanos, espanhóis, chineses. Homens que vinham à Venezuela aproveitar a crise para fazer negócios baratos e, de quebra, companhia feminina por preços que consideravam baixos em seus países. Após 6 meses, Ricardo me apresentou a um novo tipo de serviço. Festas privadas, ele chamava. Eventos em mansões no Country Club ou em apartamentos de luxo em Las Mercedes. Lugares onde empresários e políticos se reuniam com várias garotas para noites de diversão. A primeira dessas festas foi em uma casa enorme com piscina e vista para a cidade. Éramos 8 garotas para cerca de 15 homens. A maioria venezuelanos ricos ou estrangeiros. Reconheci 2 políticos do governo entre eles. A festa começou normal. Bebidas, música, conversa. Então um dos homens anunciou que era hora do verdadeiro entretenimento. Bandejas com drogas apareceram. Para relaxar, disse um deles, oferecendo-me uma linha. Recusei educadamente. Ele insistiu, não tão educado. Ricardo, que estava presente, me lançou um olhar que aprendi a reconhecer. Aceitei, temendo as consequências. O que aconteceu depois vem em flashes na minha memória. A droga tinha algo além de cocaína. Lembro de vários homens, risos, alguém filmando. Dor. Quando acordei completamente, o sol já nascia. Estava em um quarto desconhecido, meu corpo dolorido, marcas nos pulsos. Um segurança me levou de volta à cidade. Ricardo me esperava com um envelope grosso. Você foi um sucesso, disse ele. Querem você na próxima festa também. Quando questionei o que havia acontecido, ele sorriu. Nada que você não tenha concordado. Então mostrou um vídeo no celular, eu, claramente drogada, com vários homens cujos rostos estavam desfocados digitalmente. Isso fica guardado como garantia da sua discrição, explicou. Esses homens têm muito a perder se essas imagens vazarem. E você também. Entendi a mensagem. Eu não era mais apenas uma garota de programa, era uma refém. Nos meses seguintes, essas festas especiais tornaram-se mais frequentes. Aprendi a reconhecer os sinais de perigo. Quando ofereciam bebidas já servidas, quando apareciam homens que nunca mostravam identificação, quando as portas eram discretamente trancadas. Conheci outras garotas na mesma situação. Tínhamos códigos entre nós, formas de tentar nos proteger mutuamente. Algumas desapareciam de repente. Foram para a Colômbia trabalhar, Ricardo dizia. Ninguém acreditava. Mariana foi uma delas. 20 anos, estudante de direito que entrou nessa vida para sustentar a família após seu pai perder o emprego. Ficamos próximas. Ela começou a guardar evidências, nomes, datas, fotos escondidas. Vou denunciar quando tiver provas suficientes, me disse uma noite. Uma semana depois, ela desapareceu. Ricardo disse que ela havia decidido ir para Miami com um cliente. 3 meses depois, um pequeno jornal local noticiou o corpo de uma jovem encontrado na estrada para Valência. A polícia tratava como crime passional. Quando vi a foto, reconheci a pulseira que Mariana sempre usava. Ricardo fez questão de me mostrar a notícia. Triste quando garotas se envolvem com um homem errado, comentou casualmente. Por quase 2 anos vivi nesse pesadelo. Sorria para clientes, fingia prazer, aceitava o dinheiro. Mandava parte para minha família, que agora vivia melhor, acreditando que eu trabalhava como assistente em uma empresa internacional. Por dentro, estava morta. A situação na Venezuela piorava a cada dia.
A hiperinflação tornava o dinheiro local inútil. A violência aumentava. Pessoas morriam de fome ou por falta de remédios básicos. Minha vantagem era receber em dólares, o que permitia que minha família sobrevivesse enquanto outros passavam necessidade. Comecei a planejar minha fuga meticulosamente. Guardava pequenas quantias em um esconderijo no meu apartamento. Memorizava rostos, nomes, lugares, gravava conversas quando possível. Minha chance veio durante os apagões massivos que atingiram Caracas em 2019. A cidade ficou no escuro por dias. Os sistemas de segurança falharam, as comunicações caíram. Ricardo estava ocupado tentando proteger seus negócios mais lucrativos. Peguei o pouco que tinha guardado, alguns documentos importantes, e fugi na escuridão. Primeiro para a Colômbia, atravessando a fronteira ilegalmente, pagando contrabandistas com parte das minhas economias. Depois para o Equador, onde uma prima distante vivia. Mudei meu visual, meu nome, minha história. Consegui um trabalho como vendedora em uma loja, pagamento pequeno, mas honesto. Hoje, 2 anos depois, ainda olho por cima do ombro constantemente. Tenho pesadelos quase todas as noites. Não consigo confiar em homens. Não consigo passar perto de hotéis de luxo, sem tremer. Não suporto o cheiro de certos perfumes que me lembram aquelas festas. As evidências que coletei, enviei cópias para um jornalista que investigava tráfico humano na Venezuela. Nunca obtive resposta. Mais tarde, soube que ele havia deixado o país após receber ameaças de morte. Através de contatos que ainda mantenho em Caracas, soube que Ricardo continua operando, agora com conexões ainda mais fortes com o governo. As festas especiais continuam acontecendo, agora em locais ainda mais exclusivos e com segurança reforçada. Os mesmos homens que participavam daquelas festas aparecem na televisão falando sobre moral e família. Políticos que vi abusando de garotas drogadas agora discursam sobre proteger os valores venezuelanos. Empresários que pagavam para nos humilhar agora aparecem em campanhas beneficentes, ajudando os necessitados. Mês passado recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Era uma foto da rua onde moro atualmente no Equador. Apenas isso. Mudei-me nos dias seguintes. Agora vivo com medo constante, planejando talvez ir mais longe, para o Chile ou Argentina. A Venezuela, que aparece nas notícias internacionais, com sua crise política e econômica, esconde uma realidade ainda mais sombria. Um lugar onde a pobreza extrema força mulheres a escolhas impossíveis, onde a exploração sexual se disfarça de oportunidade, onde o desespero por sobrevivência silencia vítimas. Não sou a única, há milhares como eu. Algumas ainda presas naquela vida. Outras que conseguiram escapar, mas carregam cicatrizes invisíveis. E muitas que nunca tiveram a chance de contar suas histórias.